Olá, a gente costuma dizer bom dia, boa tarde, boa noite. Esse programa é gravado. É uma satisfação enorme, uma honra a gente estar hoje conversando aqui com a Jaque, que é do Sindicato dos Sapateiros aqui de Novo Hamburgo. A gente brevemente conversou, eles estão em campanha salarial agora, em agosto. Além da campanha salarial, a gente poder entender um pouco mais dessa categoria tão importante, né? Tem simbolicamente muito importante para a região aqui. A situação não está fácil para ninguém, mas cada um tem suas peculiaridades, eu acho que é importante a gente saber. E a gente tem um episódio muito triste, recente, que está repercutindo. E eu antes conversava com a Jaque ali, com o Cauê, que está conosco aqui, dizendo para eu levantar a cabeça, não mexer as mãos. A gente falava desse episódio que é corriqueiro já há muitos anos nas empresas, em muitas empresas de calçado, e a gente imagina até que outros setores, dessa proibição de ir no banheiro. Porque é isso, é proibir de ir ao banheiro. Eu vou deixar a Jaque se apresentar, vamos conversar um pouco hoje, quando ela falar, agora que eu parar de falar, vou botar a máscara, né, seguir os protocolos. À vontade, Jaque. É isso, então, enquanto tu coloca a tua máscara, eu tiro a minha. Desejar uma boa tarde, uma boa noite, um bom dia aí para quem está acompanhando e acompanha o programa. E Joy, só uma coisa, é sapateiras e sapateiros, tá? Porque a nossa grande maioria da nossa categoria é mulheres, então a gente fez isso, né? De fazer, porque antigamente era sindicato dos sapateiros. Sim. Então a gente fez essa mudança, sapateiras e sapateiros. Então, porque mais de 60% da nossa categoria são mulheres, né? Base. Mas voltando ao episódio, né? Nós estamos em campanha salarial, então a nossa data base é em agosto. Acho que a maioria deve ter acompanhado aí, né, na mídia e repercutiu a nível nacional o episódio que aconteceu no Calçado Zengler, né? Que é uma empresa onde 55 anos, uma empresa bem conhecida aqui, mas que ainda acontece, né, esses fatos, eu não digo lamentáveis, porque lamentável é uma coisa, ao meu ver, que ela acontece, né, não por questão corriqueira, porque isso é corriqueiro o que acontece. Quando a pessoa é impedida de ir ao banheiro, quando ela tem necessidade, isso não é um fato lamentável, isso é um fato que vai ocorrer. Né? Então isso não é um episódio infeliz, isso de fato o empresariado sabe que isso pode vir a acontecer no momento que ele proíbe os seus trabalhadores e suas trabalhadoras de usarem o banheiro na hora que tem necessidade. Então a nossa linha de produção na área do calçado, aqui em Novo Hamburgo, como demais região, é em sistema de esteira, né? E eu sempre costumo dizer, para quem nunca entrou dentro de uma fábrica, né, outras categorias, né, para ter uma ideia do que é a esteira, aquela do aeroporto, da mala, é igual, só que em linha reta, em torno de 30, 40, 50 metros, né, comprimento. Onde no começo daquela esteira é largado as peças, né, do calçado, o solo, o corte, o gabedal, que a gente chama, tudo, né, as peças ali. Então isso vai andando, cada um do seu lado vai fazendo a sua função, até que chegue lá no final, dentro da caixinha, embaladinho, bonitinho, para ser vendido como a gente compra nas lojas, né, aí que a gente vê no comércio. E nesse meio tempo, se tu se ausentar do teu local de trabalho, a tua operação passa sem tu fazer. E o que acontece? O que é o principal para o patrão? É o sapato dentro da caixinha e não a saúde do trabalhador. E aí que precisa de ter uma pessoa para ficar no local desse trabalhador, dessa trabalhadora, para ela poder ir ao banheiro. Então esse é o controle que tem, né? Porque a pessoa não pode se ausentar sem que tenha algum lugar. Nós temos os famosos chamados hoje ainda de coringa, que são essas pessoas que substituem. Mas é uma pessoa para 50, 60 trabalhadores e trabalhadoras. Aí tu faz ideia. E eu uso muito nós mulheres, né? Porque agora com o frio, né? A nossa categoria sai em torno de 5 horas da manhã de casa para levar seu filho na creche, para levar para a tia para cuidar um familiar. Né? Então, sai esse horário de casa para começar a trabalhar às 7 horas da manhã. Aí tu imagina aonde essa folga que diz para ir no banheiro que tem, porque eles largam uma folga nessa esteira. Então é determinado horário, 9h30, 10 horas, aí só ali tu vai poder ir no banheiro. E o caso que aconteceu nessa empresa Zengler, dessa trabalhadora, primeiro emprego de carteira assinada, 19 anos, gestante, ela pediu por 3 vezes para ir ao banheiro, porque ela precisava muito.
E o que foi alegado? Que não estava na hora, porque tinha que esperar a folga. Porque esses coringas, eles não são somente para substituir, eles têm que fazer conserto, eles têm várias outras funções. Então, no último plano, quando eles não tiver nada para fazer, aí sim eles são autorizados a substituir. Então, o que acontece? Isso acontece na Beira Rio, isso acontece na Rede Plástica, onde eu trabalho, que eu sou da fábrica, trabalho então na Rede Plástica. Isso acontece em todas as empresas que têm esse sistema de esteira. Né? Então, não é que o banheiro fique chaveado, não, o banheiro está aberto. Só que tu não pode ir lá, por quê? Porque tu é chamado a atenção, porque tu é constrangido, se tu precisar ir, tá com a bexiga furada, não é hora ainda, esse tipo de constrangimento que acaba, e aí tu imagina uma pessoa recém começada há pouco tempo na empresa, se sente mais ainda, né, com medo, né, de toda essa pressão, e acaba, e a gente sabe, né, Joy, a gente não é mais tão novinho, quem tem problema de hipertensão, assim como eu tenho, faz parte do tratamento médico, tu também tomar o diurético. Muitos da nossa categoria não tomam, não fazem esse tratamento completo, porque não pode tomar um diurético, porque vão precisar ir mais vezes no banheiro, e são proibidos, né, de ir no banheiro, porque tu não pode, de maneira nenhuma, tu é advertido se tu deixar passar a tua operação sem fazer. Né? Então aconteceu esse fato, né, que eu digo assim, criminoso, e eu digo mesmo porque a partir do momento que aonde tu não tem o direito de fazer tuas necessidades fisiológicas, isso é de todo ser humano, na hora que tu tem necessidade, que tu tem que reter, né, aquilo ali, tu imagina, nós mulheres menstruamos, né, então ficar 5, 6 horas sem poder trocar o absorvente, sem poder ir ao banheiro, né? Quando tem uma folga ali de 5, 7 minutos para tu ir até o banheiro, chegando lá, às vezes, né, tá ocupado, tem que esperar, não dá tempo. Então, como a gente está em convenção coletiva, no Zenglen a gente fez esse acordo, né? Então, que tenha mais coringas, que as pessoas, a partir do momento que elas entram na empresa, elas têm sim o direito de ir no banheiro até a sua saída do horário. Então, a gente tem esse acordo firmado com o Zenglen, com validade de 2 anos, e com reuniões de 2 em 2 meses para ver se realmente está acontecendo. Isso é um acordo que foi feito com o Zenglen depois desse fato ocorrido, esse fato criminoso que eu volto a dizer, porque isso é um crime contra a saúde mental, com danos morais, tudo que pode imaginar, porque imagina essa menina, ela se urinou, ela passou por toda a linha de produção para ir até os recursos humanos, aonde ali eles liberaram ela para ir embora, sem dar nem uma condução, um carro que levasse ela embora. E para quem é de Novo Hamburgo, sabe onde é que situa ali, é na Engenheiro Jorge Schulli, calçado Zenglen, ela mora no Kefas, lá embaixo. Então, 30 minutos em torno disso, ela foi caminhando e chorando, né, pela humilhação, né, pela segunda, terceira vez, por tudo isso que ela teve que passar. Por um sistema que as empresas hoje não têm essa humanidade, né, de perceber que seres humanos, trabalhadores e trabalhadoras, são seres humanos, têm necessidades fisiológicas, então, cadê a nossa dignidade, né? É uma necessidade, nós precisamos, nós não estamos, enquanto pleno século XXI, né? A gente tem que fazer leis que garantam que homens e mulheres, trabalhadores, mantedores das suas famílias, de estarem ali trabalhando honestamente, fazer leis, tem que colocar no papel para que seja cumprido esse direito. Então é um absurdo. E agora, como a gente está em campanha salarial, mês de agosto, nossa database, a gente quer isso para todas as empresas, porque isso não é um fato isolado do calçado Zenglen. Isso é em todas as empresas de Novo Hamburgo e da região que acontece. Então é o mínimo. Como eles dizem que isso não existe, né? Foi engraçado, ontem a gente teve uma audiência pública, né? Pela Comissão de Direitos Humanos da Assembleia Legislativa, e aonde o presidente da patronal ele disse que não, que isso não existe, que os banheiros são muito limpos, que nós não estamos falando se o banheiro é limpo, se é sujo. Nós estamos falando das pessoas terem a necessidade de usar o banheiro na hora que elas precisam, né? Então, que isso não existe, porque se na fala dele, até tá no YouTube, se alguém quiser lá, procurar lá para acompanhar tudo, assim, é lamentável, né, a gente ver né, da patronal, né, dos empresários, essa mentalidade, que se fosse esse o problema, não existiria mais sapateiros, que isso não existe. Eu trabalho, tu sabe, eu trabalho dentro da empresa, nós temos diretores dentro do Zenglen, nós temos diretores dos
sindicato dentro da Beira Rio. Nós vivemos, o Jair trabalha desde 1976, né, em fábrica de calçado. Então a gente sabe, saiu uma matéria no jornal NH online hoje, e se as pessoas acompanharem ali os comentários, vários comentários, né, de pessoas que já passaram pelo ramo calçadista aqui da região, ou que têm familiares relatando que realmente isso existe, enquanto o empresariado diz que isso não existe, que isso é invenção nossa, né, o fato está aí, né, tem processo, né, por danos morais e tudo que, né, a trabalhadora entrou, porque a gestante, ela está afastada por causa da lei, né, agora, né, que até por uma certa maneira para ela se resguardar, porque imagina a humilhação, né, toda imagina o psicológico, isso afeta, isso não é uma coisa de hoje para amanhã que vai resolver, né, então, além do fato dela ter se urinado, existe todo, né, um processo, né, psicológico, né, ali aquele trauma que isso também, né, afeta muito o trabalhador e a trabalhadora, né, então, eu não vejo outra palavra como dizer um ato criminoso quando tu impede uma pessoa, né, um trabalhador, uma trabalhadora, de usar o banheiro, de fazer suas necessidades fisiológicas quando tem necessidade. Dá para chamar uma violência, né, organizacional no trabalho, uma violência, porque decorre esses fatos de não ir ao banheiro de uma pressão muito grande para uma produção. Vocês devem ter meta para produzir sapatos, né? Então, tu tá lá debaixo do mau tempo, com meta para cumprir, aí agora tu acabou meio que respondendo a pergunta, então o Zengling vai colocar mais coringas. Isso é uma solução, seria uma adequação no local de trabalho que melhoraria as relações trabalhistas, botar mais coringas para as pessoas poderem ir ao banheiro. Isso. Coringas exclusivos para essa função. Porque o que existe hoje é esses denominados coringas, que são trabalhadores como qualquer outro, mas além de fazer o conserto, além de abastecer, quando falta algum material, aí depois, porque assim, a chefia também ela é cobrada, né? Então a gente precisa ver, porque se o empresariado diz que não é prática deles, então é prática da chefia, né? O dono da empresa não sabe que isso acontece? Então alguém criou isso e só que a gente sabe que a chefia também é cobrada por metas. Então, em vez de tu ir no banheiro e o sapato tá lá na caixinha, bom, eu tenho que tirar 1.500 pares por dia, né? Sim. Tu vai no banheiro, tu vai me prejudicar. Então, em primeiro lugar é a produção, porque aí eu vou agradar o patrão lá, porque a minha esteira, a minha linha de produção, como diz o deputado ontem, que não é esteira e sim linha de produção, deputado empresariado, né? E que a empresa dele é uma maravilha, até queria conhecer essa empresa, né? Paga bem. Provavelmente, né? Mas votou contra o piso, né? Para não ter o piso, né? Assim, né? Então, imagina a preocupação. Pode falar o nome da figura? Dalcindo. Tá, eu não, o sobrenome não me lembro, porque essa é uma coisa repugnante ontem da fala dele. Então, chega assim Mas foi um que acha que o piso regional não tem importância, tanto que não teve, não, né? Então, imagina, né? Então, é esse tipo de empresariado que a gente está conversando. Lidando. Então, é bem difícil quando a gente vai para uma comissão onde Luciana Genro, Sofia Caveron, Jefferson Fernandes, além de vários outros, estavam ali, a gente debatendo aquilo para ouvir que aquilo ali não era verdade. Que a gente estava, né, inventando coisa, que isso não existia. Sendo que qualquer um que trabalha em fábrica de calçado sabe do que a gente está falando, né? Até o Álvaro esteve na audiência pública ontem. Álvaro Caim? Sim. Conheço. Ele esteve representando muito. E ele fez um relato de anos atrás, que ele trabalhava, quando ele estava fazendo uma ficha numa empresa, um trabalhador, né, que foi fazer a ficha lá para a integração, a função dele era atirador de chave. Isso me remeteu lá antigamente. Por que a gente diz tirar a chave? Hoje os patrões dizem, não, mas o banheiro não é chaveado. Por causa daquele tempo que era chaveado, sim. E aí, para tu ir no banheiro, vinha a pessoa, te dava a chave, tu ia no banheiro. E eu sou do tempo de que existia no calçado Centenário, se existe aí da velha guarda aí, o pessoal aí,
acompanhando. Eu sou do calçado Centenário, né? Foi uma das minhas primeiras, não a primeira, a segunda empresa de calçado que eu trabalhei. Trabalho desde os 13 anos, né? Tinha uma senhora que a tarefa dela era ficar sentada numa mesa na porta dos banheiros. Quando tu ia, né, na esteira, já era linha. Isso, eu tô com 47 anos, tá? Já era esteira. Já era esteira. Vamos falar esteira. Eu conheço por esteira, linha de produção para mim é tudo que produz, né? Independente de ter uma esteira rolante ou não, é linha de produção, né? Mas existia uma senhora que ela ficava numa mesa com uma planilha e o papel higiênico. Quando alguém te substituía, tu chegava, ela anotava o teu nome, olhava na hora, a hora que tu foi, te dava, né, desenrolava ali um pedaço de papel higiênico, dava, quando tu voltava, ela marcava o horário que tu saiu e essa planilha ia para a chefia. E aí, se tu ficou mais de 4, 5 minutos, o tempo que era estipulado, tu era chamada a atenção. Tá? Então, assim, a Neiva, que é a nossa companheira do sindicato, ela é do tempo, ela começou com 12 anos, tá? Então, ela é pouca coisa, um pouquinho mais velha do que eu, mas ela é do tempo que se batia o cartão ponto para ir no banheiro. Descontava. Tipo, pra ver o quanto tempo tu ficar. É uma maneira de constrangir, de ficar, sabe? Então, é esse controle, então, que a gente vem... Aí nós estamos falando que de quase 30 anos atrás, e hoje nós ainda estamos vivendo isso. Quando se fala em tecnologias, e o ser humano não é uma máquina. Não é, nós não somos feitos de alguma peça que se chama mecânico e substitui, né? Como é normal, ou ela não serve mais, troca por outra, né? Esse pouco caso, essa falta de humanidade, eu digo, isso é falta de humanidade, é não ter humanidade. Porque eu penso assim, esse empresariado, eu digo, porque são todos, quase todos, que existem, né, nessa linha de produção à esteira, se fosse a mãe, se fosse a filha que tivesse passado por essa situação que essa menina passou, e muitos mais já passaram, porque isso é uma bandeira que a gente vem há anos lutando por isso, do fim do controle da chave do banheiro, que é a restrição de ir ao banheiro quando tem necessidade. A gente tem um vaso sanitário que foi comprado, justamente, já foram vários atos. Quando eu trabalhava no HG, em 2003, a gente fez esse ato com o vaso sanitário em 2003. Então, assim, é de longa data que a gente vem e, assim, a tecnologia vão evoluindo, as máquinas vão evoluindo, né? Mas o respeito com o ser humano, ele está degradando cada vez mais. Os trabalhadores e trabalhadoras... Trabalhadoras e trabalhadores têm o mínimo direito básico de fazer suas necessidades fisiológicas. Nesse interim todo, a gente percebe que as pessoas da sociedade, de uma forma geral, não têm o conhecimento de que isso acontece nas fábricas de calçado. Elas não sabem que isso acontece. E aí, quando isso repercute da forma que repercutiu, as pessoas parecem que ficam assim, espantadas e incrédulas de que isso aconteça, né? Aí eu pergunto assim, o que tu acha que dessa vez, que o caso foi tão brutal, né? Tão escandaloso, que daí acabou como um copo transbordando e vindo à tona, né? Porque se não fosse o caso infeliz da menina ter mijado nas calças, né? Urinar nas calças, passar por todo o constrangimento, ir sozinha para casa chorando, né? Imagina, olha a situação, e bem colocado já. Será que eles imaginam que... Eu fico às vezes imaginando, será que eles riem? Eu acho que eles até riem das pessoas, né? Dos trabalhadores. Mas imagina, é mesmo, né? Eu acho que não passa pela cabeça deles se fosse a mulher ou a filha, enfim. Agora repercutiu, foi um caso de transbordar o copo, assim, né? Porque a NH nunca deu bola para isso. Duvido que eles não sabem, porque na verdade, se a gente for analisar esses caras aí, dono de jornal NH, né? O alto escalão da elite econômica do município se conhecem. Novo Hamburgo não é uma cidade assim tão grande para as pessoas não se conhecerem. Então parece que isso fica escondido, né? Fica assim, ó, esse deixa escondidinho lá, ninguém fala, e vamos tocando barco, e vamos explorar bastante, vamos tirar bastante couro. E tu te engana numa coisa, né? Eles trocam engrenagem, trocam peão também. Porque se o peão ficar doente, se o peão não servir mais, se o peão ficar velho, daí com a reforma da Previdência eu quero ver qual é o sapateiro que vai conseguir se aposentar, né?
que na verdade uma lei a reforma da Previdência também vem do patronato. Entende? Então tem todo um jogo, né, para destruir os nossos direitos com a reforma trabalhista, a reforma da Previdência e essa violência organizacional dentro do trabalho. Então, repercutiu. E acho que a gente não pode deixar morrer, a gente fica muito feliz que está aqui falando e relatando disso. E daí, nesse meio todo, né, eu acabei meio que perguntando e respondendo, né? Foi por isso que transbordou, né? Porque foi brutal o negócio. Mas assim, a gente percebe, nós aqui dos bancários, a gente, muitas vezes nos sindicatos bancários, a gente se sente meio que uma ilha nos outros sindicatos. Em relação aos outros sindicatos, que a gente consegue ter uma sustentação financeira, a gente consegue ter pessoas liberadas aqui, sabendo que nos sapateiros, os metalúrgicos, a gente sabe, né? Então, uma dificuldade de sustentação financeira, de ter gente lá dentro para trabalhar. E assim mesmo vocês estão atuando. Acho que seria legal falar um pouquinho da atuação de vocês ali no sindicato, né, a dificuldade que estão passando. Né? A gente tem um companheiro, Jair, né, que ele é sapateiro, aposentado, e está lá dentro do sindicato, tocando o sindicato, sem remuneração, tirando dinheiro do bolso, né, para as pessoas enxergar a importância do sindicato, porque isso viria todo se não fosse o sindicato. Bem colocado. E aí, assim, que eu me refiro, sempre tem aquela gotinha que transborda o copo, né? Como tu bem falaste, né? Reforma trabalhista, reforma previdenciária. Então, a nossa categoria e tantas outras, mas a nossa categoria sapateira, ela vem sendo tão massacrada, né? Tão esmagada, né? Porque aquele pavor do desemprego, muitas vezes, faz com que o trabalhador acabe não denunciando, né, por medo de ser demitido, existe tudo isso. E aí acaba muito, mas esse fato dessa trabalhadora ter se urinado, isso foi a gota d'água, assim, ó, tipo, chega, basta, não dá mais, eu tenho um salário defasado, eu sou humilhado dentro da empresa, né, eu sou de todas as formas, né, e agora mais isso. Então, essa indignação, isso foi a gota d'água para a categoria, né? Para nossa categoria e para muitas mais, essa gotinha foi a gota que deu, como sempre diz, né? O copo vai pingando até que uma hora ele transborda. E isso foi essa indignação da nossa categoria. Então, assim, quando foi feita a assembleia no Calçado Zengling a respeito desse acordo coletivo, foi emocionante. Aí eu te falo que, assim, eu, a Gabriela, que é do jurídico, Jair, Angélica, estávamos lá, eu quase chorei. Porque, assim, quando a gente explicou tudo, né, para os trabalhadores e tirou todas as dúvidas de como seria o acordo, mais coringas exclusivos para tirar a chave, cada 25 trabalhadores, um coringa exclusivamente para isso, as reuniões, plebiscito na porta de fábrica para ver se realmente está funcionando ou não, para não expor o trabalhador, porque a gente sabe que ele é perseguido, que ele é demitido a partir do momento que ele demite. Então, o plebiscito é uma maneira, um voto secreto, de dizer se realmente está funcionando ou não está funcionando. Então, isso também tem nesse acordo. Mas o auge, para mim, e olha que, né, a gente tem bastante tempo de movimento sindical, já acompanha muita coisa, mas quando foi, o companheiro Jair falou para toda aquela assembleia de que terminaria a humilhação, os xingamentos, porque eu acho que aqui dá pra gente falar bem claro e bem franco, que é um programa aí nosso, né, que é feito por nós, do movimento sindical, aonde nessa empresa as trabalhadoras são chamadas de vacas, porcas relaxadas, sua lerda, sua lesma, tu anda se arrastando, é esse tipo de xingamento que esses trabalhadores e trabalhadoras sofrem. E quando a gente falou que isso terminaria, que isso não existiria mais, que isso foi um acordo perante a pessoa responsável pela empresa, né? As pessoas aplaudiram e gritaram, vibraram. Então, assim, ó, aquele momento a gente vê que salário é importante, a gente precisa, tudo, mas o respeito, a dignidade foi o auge daquela assembleia. Né? Então, isso é uma coisa que deixa a gente muito emocionado, porque tu imagina, a nossa categoria em torno de, o piso não chega a R$1.300, a nossa grande maioria é isso que sobrevive, desconta daqui, desconta dali, o que sobra para pagar uma luz, uma água, um gás, botar comida dentro de casa. Tudo subindo. E aí, nós estamos em campanha salarial
Vamos. E a gente precisa de toda a nossa categoria junto, porque juntos nós somos mais fortes. Sozinho, o sindicato é um prédio. Quem faz, constrói, são a direção do sindicato junto com a sua categoria, porque sozinho a gente não é nada. A categoria tem que estar junto. Bacana. De fato emociona, gente. Te ouvir aqui é um dos programas mais legais que a gente tem feito aqui. Fui contigo, que bom que tu está aqui conosco. Eu estou até sem palavras, né? O Cauê está aqui fazendo sinal que a gente tem 13 minutos. Eu acho que a gente podia ficar aqui um monte de tempo conversando contigo, porque daí a gente ia sair dessa seara e entrar por outras tantas, né? Porque a gente começa é que a gente está aqui dentro, né? A gente não está numa esteira, ou a gente não está atrás do balcão atendendo o cliente, que nem um bancário, ou do comerciário, ou no metalúrgico. Então a gente está aqui no sindicato, a gente vai atrás de informação e a gente começa a perceber, e a gente está bastante tempo no sindicato, eu e tu, né, Jaque? A gente começa a perceber que tudo é ligado, assim, né? Então a gente não fala mal do Bolsonaro porque a gente não gosta dele. Claro que eu não gosto quando ele xinga negro, quando ele xinga mulher, quando ele tem aqueles roupantes que vão combinar, né? Não cabe para o presidente da República. Mas quando a gente vê por detrás dele um Paulo Guedes, sabe, que agora, há pouco, tem uma MP, aquela 1045, para flexibilizar as relações de trabalho da pandemia, os caras estão enxertando um monte de coisa lá e fazendo uma mini reforma para ferrar o trabalhador, entendeu? O trabalhador que já é humilhado. Uma reforma dentro de uma reforma. Vocês têm esse problema de manhã, nós, os bancários, a gente tem muito bancário sofrendo psicologicamente porque a pressão por metas, então todo local de trabalho tem esse desrespeito, essa violência com o trabalhador. E daí a gente vê que tá tudo linkado, né? É reforma da Previdência, é reforma disso, reforma daquilo, é reforma administrativa que está vindo para tirar serviço público. Quem precisa de serviço público? É o patrão? Não, quem precisa de serviço público é o sapateiro, é o metalúrgico. E vão mexer nisso também. Então, a gente tem... Eu vou repetir o que a gente falou num outro programa ali, que o Emílio Genari nos mandou um texto. Em 2019, os bilionários no Brasil acumulavam 137 bilhões de dólares. Em 2019, 2020, final de 2020, eles passaram de 127 bilhões de dólares e passaram para 291 bilhões de dólares. Pandemia, né? Da onde sai isso? Do esforço do sapateiro, do trabalho do bancário, do arrocho que eles estão fazendo aqui. Então, assim, parabéns ao sindicato dos sapateiros, das sapateiras e dos sapateiros. Bem xingado foi ela, tá certo. A gente tem no movimento sindical essa prática de gênero, né? Então, bacana, vou deixar para ti aí esse minuto final, agradecer muitíssimo por estar aqui conosco, te dar os parabéns para ti, para a direção do sindicato, e faça aí tua saudação final. Eu, Joy, como sempre, tenho que agradecer vocês, os bancários, sempre fomos parceiros de muita longa data e continuaremos assim, porque é uma luta de classe, né? Então, a gente não tem essa divisão, né, de, é bancário, é sapateiro, é metalúrgico, não. É uma luta de classe e o que me atinge, te atinge, atinge a todos nós. Então, essa é a nossa luta. Também gostaria aqui de imensamente esse espaço e dizer que sim, a gente vive, né, uma situação bem ruim, né, com todas essas reformas, movimento sindicato com essa demonização, né, de tentar, por quê? A partir do momento que a homologação não é feita no sindicato, o patrão consegue larapear alguma coisa do trabalhador, né? Quando não tem mais o imposto, bom, o sindicato vai se manter de uma forma ou de outra, mas vamos resistir. E como a companheira Neiva disse, se não tiver mais o sindicato, o prédio lá, o sindicato vai continuar na sala da minha casa, da casa da Neiva, da casa do Jair, lá dentro da nossa casa, mas o sindicato não vai acabar. A luta sindical não vai acabar. Enquanto a gente viver e vamos deixar outros depois de nós, não vai acabar. Nem que for na sala da nossa casa, mas vai continuar existindo. Muito bem, obrigado. Valeu, Jaque. Que massa.